Então, seja bem-vindo aí à última aula aí do primeiro bloco, né, de aulas de propagação, finalizando então hoje a parte de infraestrutura de um viveiro para produção comercial. Então, nós vimos todos os equipamentos, as possibilidades de climatizar, quais os tipos de construção, escolha do local, tipo, substrato que se usa, né, como manusear tudo isso aí, né, e agora a gente parte então para o projeto. Então, o projeto muitas vezes ele é importante que muitas vezes você pensa que uma atividade é viável, né, e quando você põe ela em prática, vai colocar ela em prática, ela vai dar prejuízo. Então a gente precisa colocar, né, fazer um planejamento, né, para que isso realmente venha a acontecer de maneira prática e eficiente. Então a gente vai pensar a escolha do local, a escolha da infraestrutura, se é viável comercialmente, né, para que realmente tenha esse resultado. Então nós vamos pensar em todas essas etapas, né, e coloca isso no custo também, né, para a gente ver se essa atividade vai ser interessante ou não. Só para vocês terem uma ideia, a maior parte dos projetos que eu dei consultoria, então a maior parte deles não executaram. Então a pessoa, eu gostaria de fazer uma produção de muda. A hora que você vem, monta o projeto e põe no papel, a pessoa fala assim, não, eu tenho coisa mais viável do que isso para fazer com o meu dinheiro, né? Então ele se pensava numa coisa, numa margem de lucro, numa coisa que era muito boa, e no projeto, a hora que foi ver, não era do jeito que ele pensou. E muitas vezes é o contrário, né? Quando você está fazendo uma atividade, não está tão motivado, quando você coloca ela no papel, você consegue ver que é uma atividade rentável, né? E você consegue prever possibilidades, né, de investimento maior ou menor, ou uma escala de crescimento, um fluxo de caixa que você tem ou não tem, se vai fazer um financiamento, se fizer esse financiamento, qual que é o risco que se tem. Então o projeto aqui vai te dar todas essas possibilidades ali de realizar esse investimento ou não, tá? Então a gente vai passar etapa por etapa. A primeira coisa então vai ser a escolha do local. Então vocês vão pensar, no caso de vocês vão elaborar um projeto. Onde que eu vou instalar esse projeto? Imagine uma situação real, né? Eu tenho uma fazenda e quero montar um viveiro ali. Será que é viável nesse local? Nós temos que verificar se as condições locais são adequadas, né, de clima, luminosidade, vento, se venta muito, é uma área de muita sombra, né, que nós sabemos que a face norte, face sul é diferente, então nós podemos ter problema. Dependendo do tipo de muda, de ser adequado ou não pela alteração microclimática que pode acontecer. Então, os aspectos topográficos, né, a face norte e sul, se a declividade muito forte, eu tenho que fazer terraplanagem, quanto custa a terraplanagem, eu tenho que ir horas máquinas trabalhando. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na escolha desse local, né? E, muitas vezes, produzindo essa muda, aonde que está meu cliente? O meu cliente, eu vou trabalhar por contrato? Se for por contrato, normalmente, quanto mais escondido esse viveiro tiver, pode ser melhor. Mas se eu for trabalhar com um viveiro de produção de mudas para atender um mercado que eu vou criar ainda, que é para um mercado mais de varejo, aí as condições de locais eu vou ter que fazer de fácil acesso, próximo a uma rodovia, né, para que o cliente vá até o viveiro facilmente, né? Então tudo isso nós vamos pensar, quem que é meu cliente? Vou ter um vendedor ou ele vai ter que ir ver o viveiro, manifestar o interesse. Se eu tiver um viveiro, por exemplo, de plantas ornamentais, a produção, se eu não tiver, se o viveiro pode ser até num local mais escondido, mas eu tenho que ter um local que seja vitrine para estar comercializando minhas mudas, a menos que eu vá produzir as mudas e entregar para as floras, ou os viveristas, ou algum revendedor para
está comercializando nosso material. Então, qual que é o interesse? Qual que é o foco do seu projeto? Então, você vai escrever isso. Olha, minha ideia é produzir muda de orquídeas. E vou atender aos produtores de orquídeas que fazem da região. Então, vou ter um laboratório de cultura de tecido e mais um viveiro para crescimento. Então, tudo isso, né, não, vou vender pela internet. Então, esses aspectos, vocês que vão dar o corpo ao projeto de vocês. Qual que é a estratégia comercial que vocês vão pensar para o projeto? Qual a muda? Então, nós vamos trabalhar com que tipo de qual espécie? Então, vocês podem trabalhar para atender um mercado que já existe, né? Pegar por exemplo, muda de hortaliça e tem algum, vamos dizer assim, conhecidos, e a partir dali, né, no Ceasa, e a gente começa a fazer a divulgação ali e entrega as mudas para esse pessoal, né? Ou, por exemplo, você vai trabalhar na área mais na área ambiental. Então, na área ambiental, os projetos que têm tido mais sucesso são os projetos ligados, né, a crédito de carbono. Então, você pega, por exemplo, você tem uma empresa tipo a Cargill. Como ela joga muito poluente no ar, que ela queima, né, de combustíveis, de lenha para secagem, de material e tudo. Então, ela é um poluidor. Então, ela tem por obrigação reservar uma parte do seu capital para investir em recomposição ambiental. Então, você pode fazer um projeto, né, de reestruturação de mata ciliar ou de recuperação das margens de rodovia. Faz essa proposta e leva para a empresa. Aí a empresa financia seu projeto. Então, você pode fazer um projeto, né, que não existia, você imaginar um projeto, já ter um destino para a sua muda, fazer o plantio, e alguma empresa que precisa investir nessa área de meio ambiente, ela te financia. Tá? Então, várias empresas têm, por lei isso é obrigatório, né? Inclusive isso é bom para eles, que eles têm um selo. Então, muitas vezes eles acabam não investindo muito nessa área ou gastando mal o dinheiro. Então, um projeto bem feito e apresentando para eles é a possibilidade de você montar um viveiro já em cima de uma proposta, né? E proposta grande, né? Então, é possível. Então, nós temos aqui o exemplo nosso, as empresas de transporte, de logística, né? De transporte de caminhões aqui de Uberlândia. Então, elas poluem, tá o tempo todo gastando combustíveis fósseis. Para eles, é importante eles investir na área de crédito de carbono. Eles têm a obrigação de investir em alguma coisa que faça a compensação desse CO2 que joga no ar. Então, um exemplo disso, eles fizeram um convênio com a escola, em alguns anos, né? Fizemos essa parceria que nós fazíamos as mudas, né? E essas mudas eram doadas para os produtores da região, agricultores, queria fazer a recomposição de alguma mata ciliar ou da reserva legal. Então, é só um exemplo, né, de possibilidades, né, de projeto que vocês podem estar fazendo. Eu formei em agronomia ou formei em técnico no meio ambiente, né? Não sei o que eu vou fazer. Monta um projeto desse, apresenta, né? Às vezes você fala, mas isso é projeto pequeno. Só para vocês terem uma ideia, eu conheço, tem um cunhado que trabalhou com isso. Ele trabalhava pela Cesita, em Sete Lagoas. Ele fazia todo ano, né, em torno de 6 milhões de mudas para a Cesita, muda de eucalipto, e doava para produtores que tinham uma área que não estava sendo utilizada bem, e fazia o plantio, o produtor tomava conta daquela mata. E depois a Cesita, né, comprava toda essa madeira para usar, né, na siderúrgica deles. Né? Então, na verdade, é uma forma de compensação para não usar as florestas naturais. E isso virou uma empresa enorme. Né? Então, começou pequeno, ele, na verdade, trabalhava na Cesita como comprador de carvão. E aí montou uma empresa paralela para a produção, né, que pegava o dinheiro da Cesita,
produzia a muda e doava para fazendeiro ou para áreas comerciais também, em grande escala. Então, ideias de projeto para utilizar o viveiro. Depois nós temos os viveiros de fruticultura, de plantas ornamentais, de hortaliças, né? E cada um desses viveiros pode ser um projeto diferente. Mas imagine a ideia nesse projeto, imagine alguma coisa que realmente exista a possibilidade de vocês trabalhar para empolgar um pouquinho mais, né, a esse projeto aí. Quem sabe no final do curso vocês já não vão estar com essa empresa em funcionamento. Então você tem que pensar numa série de condições e o que vai ser o viveiro. Eu preciso de semente, vai ser semente de uma empresa especializada? Ou de onde vem essa semente? Eu tenho que ver de onde vem para fazer o semeio, se for, no caso, produção de mudas por semente. Pode ser material vegetativo, que nós vamos estudar isso aí ainda. Vamos pensar apenas, até o momento, em semente, né, para ficar um pouquinho mais fácil e direcionar um pouco mais. Mas no final do curso vocês vão ter essas possibilidades, né, ampliadas em muito, né, das possibilidades de viver. Essa semente, se você for obter, por exemplo, vamos pensar que você vai fazer mudas de plantas do cerrado. Vocês têm que ter alguém que colete essa semente. Muitas vezes essa semente tem que ser armazenada, tem que fazer algum beneficiamento, né? Tem que ser armazenada, tem que ter um local com temperatura adequada, umidade adequada para armazenar. Então vocês vão ter que imaginar que isso aí vocês vão ter um local apropriado para essa semente, para beneficiar e para armazenar essa semente. Né? Se tiver quebra de dormência, que nós vamos estudar ainda, vocês vão ter que estudar qual é o caso de quebra de dormência necessário ali para se fazer esse tratamento ali. E depois tem a área onde vai germinar, onde você vai colocar, vai preparar o substrato, onde vai colocar para que seriam as sementeiras, né? Aí nós vamos ver qual cada situação, né? O processo de semeadura, se é manual, se tem que ter algum equipamento, a quantidade de muda, né? Já compensa investir nesses equipamentos de imediato ou não, quanto custa esses equipamentos. Você tem que pôr isso no papel para ver se você tem condições de começar com toda aquela tecnologia ali, né? Então você vai fazer um orçamento em cima disso. Uma área para estabelecimento das mudas, onde que as mudas vão crescer, chegar até o tamanho, e uma área onde você vai dar rusticidade a essa muda para ela já ir para o campo. Né? Uma área de expedição, preparo, né, para colocar no caminhão, para ir. Então tudo isso faz parte do nosso viveiro. Tá? Então nós vamos imaginar então, todas essas situações aqui para estar colocando no papel. O que nós vamos investir? Temos que investir em tudo isso, né? Nós vimos as estufas, né? Então, o material, a climatização, então tudo isso vocês vão estar pensando. Que tipo de estufa, que tipo de local você precisa para germinação, para crescimento e para rustificação da muda ou climatização no momento que elas for sair para o campo. Ou, às vezes, não há necessidade de ter as três estruturas, né? Então, para a gente começar a direcionar ao pensamento aí de como montar esse projeto, né? Nós vamos pensar a primeira coisa, uma área de preparação. Então, o que seria essa área de preparação? Normalmente, vamos pensar aqui na escola, é aquele barracão que a gente tem, né? Que dá sombra, onde a gente é cimentado, tem um escritório ali, tem alguns equipamentos, ferramentas, né? Então, tem às vezes uma cantina para a pessoa estar ali. Então, essa é a área de preparação básica, onde armazena o adubo, então uma série de depósitos que tem ali. Ou seja, tudo que a gente vai precisar ali para o viveiro tem que estar em um local. Então, normalmente nós temos as enxadas, bitoneiras, né? Onde guarda as bandejas, os tubetes. Então, tudo isso a gente tem que pensar em termos de tamanho, proporção, qual que é a área que eu preciso. Depois nós temos que pensar em quantos funcionários vão ter ali, banheiros, né? Então, se o seu viveiro, normalmente as pessoas que trabalham ali precisam ter uma área decente
né, para ela ficar ali durante o dia. Banheiro é obrigatório. Então nós sabemos, de acordo com a normativa 45, que se tiver um empregado, tem que ter, homem, tem que ter um banheiro masculino. Mas se tiver mais um funcionário que seja mulher, nós temos que ter o segundo banheiro. Porque não pode ser o mesmo banheiro feminino e masculino. Então, se a fiscalização, você for fiscalizado e tiver com um banheiro apenas, você vai ter problema, né, com a legislação e pode ser multado, tá certo? Então isso é uma outra preocupação. Então, cada banheiro ele tem um limite de pessoas que pode usar esse banheiro. Então vamos supor que eu tenha 6 funcionários. Até 6 funcionários pode ser um banheiro só, né? E 6 mulheres. Então 2 banheiros, né? 12 pessoas trabalharia ali com 2 banheiros. Né? Então isso é de acordo com a normativa. Se eu tiver mais, aí teria que ter um outro espaço e assim por diante. Então tem que verificar a normativa vigente, né, e seguir ela também. E essas pessoas vão ficar o dia inteiro nessa área que trabalha, vão almoçar ali? Se essas pessoas forem almoçar nessa área onde eu viver, vamos supor que seu viveiro não seja dentro da cidade, que ele vai em casa e volta durante o dia. Então você leva ele de manhã, fica lá o dia inteiro e depois volta. No horário de almoço, né, ele tem que ter um local para ele almoçar. Tem que ter uma cantina, um local, se você vai servir a refeição ou não vai, ou ele vai levar uma marmita, ele tem que ter um lugar para esquentar e para fazer a refeição. Então, tudo isso são investimentos que até então a gente não estava pensando, mas isso é obrigação, né, de quem estiver pensando no viveiro, criar essas condições básicas, né, de trabalho para o ser humano, né? Então nós já temos que ter, veja, banheiro, e normalmente no banheiro a gente tem que ter o chuveiro, que às vezes a pessoa vai trabalhar, pode ter algum problema, contaminação, algum produto, ela queira tomar banho, tem que ter o chuveiro também, masculino e feminino. Né? Na hora que terminar o trabalho ou durante executar uma atividade, ele possa tomar banho. Então não é só um banheiro simples, tem que ter um banheiro com o chuveiro também. Isso é obrigatório. Então nós estamos com um investimento dentro do barracão já, até agora, de uma área de banheiro, de cantina e do chuveiro. Tá? Mas nós vimos também que tem que ter um local para o depósito do adubo e das ferramentas. O adubo não pode ficar junto com a ferramenta, porque o adubo normalmente ele oxida muito, o local onde fica o depósito de adubo, se você colocar as ferramentas, normalmente enferruja muito rápido. Então tem que ser em locais separados, não pode ter umidade, né? Os adubos não podem ter contato com o solo direto, que a umidade do solo passa para o saco, tem que ter alguma coisa, um antiparo, tá certo? As ferramentas, tem que ter um local, já que nós temos ferramenta, tem que ter um local para lavar essas ferramentas, que você não pode guardar suja também, porque a ferramenta guardando suja, ela enferruja, né? Então ela pode ser um contaminante. Então tem que ser, já estamos aqui, então uma área até então, né, com tudo isso. Então depósito de adubo, depósito de ferramentas. E às vezes ferramenta tem, às vezes carrinho, alguma coisa, tem que caber ali também. Tá certo? E aí vem as bandejas, né, que pode ser um depósito, às vezes junto com a ferramenta, ou não, mas normalmente é uma área separada onde fica os tubetes ali também. E tem uma outra terceira área que é o depósito de defensivo, que não pode ser misturado. É uma área pequena, tem as normas, né, que só pode ser os defensivos, tem que ter aeração, furos na parede, bem cercado, com chave e tudo, né? Só algumas pessoas têm acesso, que são produtos tóxicos. Então nós já temos a área também de guardar os defensivos. Então tudo isso no viveiro é uma obrigação e é investimento que você vai ter que fazer numa atividade comercial. Não tem como você sair disso. Tá? Ah não, o viveiro é meu, eu quero misturar adubo com ferramenta por enquanto. Até a ferramenta, por lei, com adubo, se você quiser colocar, é problema seu. Você vai ter problema de desgaste, enferrujar e tudo. Mas o defensivo, não. A área de cozinha tem que ser separada também. Não pode ir junto com adubo nem com ferramenta.
tá? Numa fiscalização, numa área comercial, você vai ter problema. Então, tudo isso. Então, no mínimo, nós temos o barracão. Esse barracão e essas construções civis. E como que você vai fazer isso? Pensa, para ficar mais fácil, vocês vão trabalhar com o valor, né, do barracão, a área de barracão em si, com um valor de metro quadrado de barracão, vocês podem trabalhar em torno de R$600. Então, barracão, área só coberta, R$600. Área de construção civil, se já tiver que ter parede, banheiro e tudo isso aí, você já tem que já estar trabalhando com uma área 1 metro quadrado, tá? Então, se tem um banheiro com 3 por 2 ou 2 por 3, 6 metros quadrados, então cada metro quadrado, área de construção civil, vocês podem trabalhar em torno, um valor mais barato aqui, numa construção mais rústica, né, que é para viver, vamos pensar aí em torno de, vou ter azulejado, isso aí já sobe mais do que isso. Mas para ficar mais fácil, trabalha barracão 600 e área de construção civil 1.600 o metro quadrado, tá certo? Então, se você fizer, então até então nós temos a área de barracão e a área de construção civil. Cada um vai pensar, qual que é a área que eu preciso de barracão? Vou deixar vocês trabalhar à vontade, dependendo do tamanho do viveiro, isso vai ser maior ou menor. Quantas pessoas vai trabalhar, né? Só ter uma ideia da escola. Da escola nós temos, né, um barracão que tem em torno de 6, né, por 20. Então, esse é o barracão, onde dentro do barracão tem a área do defensivo, tem a área de depósito, a cantina e os banheiros, né? Na verdade, falta ainda separar das ferramentas de adubos e tudo isso. Então, a gente tem uma outra área separada que a gente coloca esses adubos. Mas vocês vão pensar isso aí e vocês vão fazer o desenho. Não precisa ir lá, se quiser fazer no AutoCAD, se alguém tiver e quiser pôr esse desenho tudo no AutoCAD, tudo bem. Mas se não quiser, você pode desenhar na mão mesmo, na forma com a réguazinha e vai pensando e depois tira as fotos e vai colocando no projeto de vocês aí. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Estou esquecendo também. No seu viveiro vai ter um escritório. Normalmente lá você tem que ter uma área, que tem uma mesa, onde você faz as anotações. E se as vendas forem, alguém vai buscar, tem que ter um telefone também. Então, o escritório, você tem que pensar uma áreazinha do escritóriozinho, onde você vai ter ali toda a área de anotação, o que precisa, o que vai comprar, que hora que alguém vai buscar muda, vai sair, vai fazer o despacho. Então, o escritório. Vocês vão definir qual que é a área do escritório. Meu escritório lá para o meu viveiro vai ser 3x3 e está ótimo, beleza. Não, meu viveiro é maior, eu preciso de uma secretária e minha sala, tá? Porque toda hora eu vou estar recebendo pedido, né? Quero ar-condicionado, não quero ar-condicionado, vai ter. Então, isso aí vocês vão colocar no projeto de vocês o que vai ter nesse viveiro. Mas, veja bem, tudo isso que eu disse até agora é obrigatório. Não tem nada que vocês tem como vocês sair disso aqui do viveiro. Tá? Num viveiro comercial. Nós estamos pensando numa área comercial. E a ideia do projeto de vocês é comercial. Não é um viveiro de brincadeira, não. Um viveiro comercial. Então, tudo isso aqui tem que conter no projeto de vocês. Ok? Depois nós passamos já para a área de produção em geral. Então, a área de produção, nós dividimos ela em 3 áreas, que nós vamos chamar a primeira área de G1. G1, que é a parte onde a gente prepara o substrato lá dentro do barracão, né, faz o semeio e leva para a germinação. Então, o G1 é a área onde tem a área que vai ocorrer a germinação. Normalmente, no G1, ele é a área mais, vamos dizer assim, tecnificada do viveiro. Por quê? Porque nós vimos lá que tem semente que precisa controle de temperatura. Então, nessa área do G1, você tem que ter formas de controle de temperatura. E, normalmente, no G1 também, eu posso ter excesso de água e falta de água. Então, no caso, o viveiro de germinação, normalmente, ele é coberto com filme plástico. Porque se eu vou fazer muda num período que está chovendo muito, vai encharcar. Tá certo? Então, há necessidade
normalmente na área de G1, para a maior parte das mudas, né, de hortaliça, de florestal e tudo, é uma área coberta com filme plástico, para você ter controle dessa umidade ali. E pode ter alguma espécie que se consiga fazer num telado, sim. Né? Então, a espécie que vocês vão escolher, vocês vão ter que pensar, essa espécie precisa ter uma germinação, controle de umidade, temperatura na fase inicial. Então, nessa área aqui, normalmente é uma área, se vocês escolheram, uma área climatizada, uma casa de vegetação climatizada, e qual o rigor dessa climatização? Aí vocês vão pensar, né? Então, normalmente, essa área de G1 aqui é uma área que, para algumas espécies, ela fica apenas aí durante um período muito curto. Vamos supor, uma semana, 5 dias. Mas para outras espécies, essa G1, até ela germinar, tem espécies que demoram 1 mês, 2 meses para germinar. E tem espécies que leva aí 5 dias. Então, G1, ela germinou, ela vai para uma segunda área. Então, germinou, ela vai para uma segunda área. Tá? Então, ela fica aqui só na fase de germinação. Ah, mas tem algum viveiro que a parte de germinação até a saída fica na mesma área? Sim, de hortaliça, normalmente, o G1, né, que é a área de germinação, ela vai, normalmente são mudas tipo tomate, tudo, que tem rigor na irrigação até o momento dela ir para o campo. Tá certo? Então, normalmente não tem G2, G3, tá? No caso de hortaliça, mas tem o G1, que é uma área que você tem controle da germinação e muitas vezes você tem controle até de sombreamento. Numa fase inicial, às vezes tem sombreamento, depois a gente tira o sombreamento, né, para a temperatura deixar ela, a luminosidade aumentar e a temperatura às vezes até subir um pouco, para você ir dando algum estresse para essa muda que nós chamamos endurecer um pouquinho e ela ir para o campo um pouco mais rígida. Tá? Nessa área de G1 é aquela área que normalmente a gente trabalha com nebulizadores e no máximo micronebulizadores. Ou seja, são áreas onde a gente faz várias irrigações por dia. Né? Às vezes eu faço irrigação de 10 em 10 minutos, às vezes faço de 2 em 2 horas. No caso aqui da escola, a G1, que é a área de coberta com plástico, a gente trabalha mais com espécies florestais, faz-se 7 irrigação no G1 por dia. 7, 8 irrigação. Tá? Mas de hortaliça, tomate ou semente pequena, às vezes você faz uma irrigação muito menor e faz um número muito maior de irrigação, para não dar excesso e ter um controle mais rigoroso. Tem algumas espécies que demora tanto a germinar que nem no G1 não vai. Vai para uma área que nós chamamos aqui no caso uma canaleta, né? Que joga a semente ali, deixa ela até germinar. Dali a gente faz o transplantio, né, para o tubete, que esse tubete aí sim que vai para o G1. Até ocorrer o pegamento, que é uma germinação que pode, por exemplo, a gente pororoca. Pororoca ela chega a levar, hoje a gente já tem métodos para fazer ela germinar num período bem menor, mas normalmente ela gasta 120 dias para germinar. E germina uma semente, depois outra e vai assim por diante. Então eu tenho uma área que pode ser até descoberta, né? Deixa a semente lá na areia, faz o semeio todo e depois vai germinando, a gente vai arrancando e fazendo o transplante para o tubete e leva para o G1 até ocorrer o pegamento. Ocorreu o pegamento, ela vai para uma área de crescimento. Então, o G1 é essa parte, pode ser a germinação ou a parte de pegamento da muda que é transplantada de uma área que fez só a germinação, para algumas sementes que demora muito a germinar. Ok? Então, essa é a parte G1, né, que normalmente, vamos imaginar aqui essa área G1, no caso aqui da escola, no G1 a gente tem época que a gente faz o semeio, né, de espécie que gasta 10 dias para germinar. Germinou, a gente já vai tirando e passando para a área de crescimento. Tá?
Ou seja, normalmente o G1 é uma área que a gente climatiza bem mais, né? Uma climatização mais detalhada, né? Mais rigorosa, mas é uma área pequena, porque eu consigo fazer germinação a cada 10 dias ali, por exemplo, se eu quero fazer, nossa viveiro aqui, por exemplo, tem um potencial de produzir 250 mil mudas. Então nós temos uma área de G1, que é a área coberta, que tem potencial de 50 mil mudas. Então 4 germinação, faço o semeio, né? Levo para a área de crescimento, faço um novo semeio, levo para a área de crescimento, né? Só até a germinação. Por isso que é uma área menor, que é a área de estufa ou de casa de vegetação, ok? Então nós falamos, saiu da germinação, ficou lá, germinou, tem que sair de lá, né? Então ela vai para uma segunda área. E essa área nós chamamos G2, tá? Que pode ser uma estufa também, mas não precisa de um rigor de irrigação tal qual do G1. Porque nós já temos um sistema radicular bem mais profundo, né? E esse sistema radicular, ele consegue, com a oscilação de umidade durante o dia, absorver a água no fundo do tubete. A semente não, ela estaria ali num espaço bem curto, né? E que ela começou a secar o substrato, morreria, ela está começando a germinar, poderia morrer. Então, na verdade, um excesso de água também, ali um encharcamento, poderia levar à morte. Tá certo? Então, saiu do G1, vai para o G2. Normalmente, nós falamos, no caso aqui da escola, nós fazemos 7 irrigação. No G2 aqui, normalmente, a gente faz um número bem menor, 3, 4 irrigação. É claro que depende do dia, da temperatura, tem época, período de chuva. No caso, o G2, se for estufa, toda a água que a muda vai receber é da irrigação. No nosso caso aqui, que é um telado, se for um período de chuva, às vezes não há necessidade de irrigação durante um dia, 2 dias, aí, dado o período de chuva. Mas a chuva, você não controla a quantidade, pode dar excesso, um pouco mais. Então aí pode dar mais doença, nesse período exige um controle um pouco mais. Mas no G2 é onde a muda germinou, vai ficar até o ponto de ir para o campo. Até ela chegar no tamanho adequado à formação. Então o lugar que ela fica mais tempo é no G2. Então o G2 é onde ela vai receber todas as adubações, as pulverizações, pode ter ataque de praga. Então, normalmente, a gente tem que toda semana fazer pulverizações para controle de fungo, de inseto, ou pelo menos as inspeções semanais e fazer os controles semanais também. Normalmente, cada espécie tem um rigor, um protocolo de fitossanitário diferente, né? E as irrigações também, exigência um pouco maior, tá certo? Então, dependendo da espécie, né, aqui no G2 pode ficar 60 dias, 120 dias, ou no caso aqui nosso, chega a ficar aí em torno de 6 meses, que é espécies nativas, ela é de crescimento um pouco mais lento, né? Então pode ficar 6 meses ali nessa área até ela chegar ao tamanho adequado para ir para o campo. Estando no tamanho adequado para ir para o campo, como aqui essa área é uma área climatizada ainda, ou é uma área de telado, se você pegar essa muda aqui na área de telado e levar, que tem um sombreamento às vezes aí de 50%, e levar ela para o campo, ela vai sentir o excesso de luz. Então, em algumas áreas, esse G2, ele tem a cobertura que abre, né? Abre, começa abrindo na parte, deixa aberto a noite inteira até ali 10 horas. 10 horas da manhã fecha, né? Fica com a cobertura. No outro dia abre, deixa aberto até 11, até ficar o dia inteiro aberto. Quando ela tiver o tempo, normalmente esse processo leva em torno de 1 a 2 semanas, né? No próprio G2. Ou, em alguns casos, vai para o G3. Então, quando eu tenho essa possibilidade de abrir o teto ou o G2 ali, vamos supor que você tem um telado que é só de 30%, que é o de crescimento, já dá para ir para o campo direto do G2.
Caso contrário, o G2 pode se transformar no G3, simplesmente que é o período de rustificação, né, abrindo o teto. Ou leva para uma área, né, sem cobertura, que é o caso nosso aqui da escola. Que nós temos uma área, tira da área G2, que é a área do telado, e leva para uma área aberta. No caso, como eu saio da área que estava aqui com o telado, quando eu levo aqui para o G3, eu tenho que ter um período de aclimatação. Naqueles dias que a gente leva para uma área que está com luz total, a gente faz um número de irrigação maior, né, para resfriar essa muda. Então, normalmente, às vezes eu estava numa área de crescimento aqui com 4, 5 irrigação por dia, às vezes aí aqui para a área de G3, né, eu passo para 7, aumento 2 irrigação aí no horário mais quente. Tá? E depois, ao contrário, vou diminuindo a irrigação durante esse período de aclimatação ou de rustificação da muda. Ou seja, passou pelo G3 ali, que pode chegar até 30 dias, passou pelo G3, ela está pronta para ir para o campo sem ela ter aquele estresse, né, de sair de um local todo fresquinho, todo recebendo uma quantidade de água adequada, né, bem controlado, e ir para o campo onde já vai ter oscilação de temperatura, de água, às vezes não vai irrigar se não for um período de chuva, né? E ela morreria. Mas passando pelo G3, a ideia é que a gente desse estresse, ela vai estressando ela, que ela dá uma travadinha exatamente para ir mais rústica, né, para o campo e evitar morte no campo. Se você fizer essas 3 etapas aqui, a perda de muda no campo é muito menor, tá? É as mudas endurecidas. No caso que eu falei do tomate, os 3 períodos, o G1, G2, G3, é tudo dentro da casa de vegetação. Tá? O que se faz é o seguinte, aplica um produto, né, um produto para a muda segurar o crescimento dele, que é o potássio em relação ao nitrogênio, dando um pouquinho mais de potássio, mais um excesso de fósforo, que a muda dá uma travada. Já existe esse produto no comércio para ser vendido. Então você corta o nitrogênio e dá um pouquinho mais de potássio e fósforo, né, durante aí uma semana, né, para a muda endurecer. E aí ela fica um pouquinho mais dura, né, para estar indo para o campo. Tá? Porque, na verdade, no caso de alguma hortaliça, tomate, alface e tudo, ela fica aí no máximo 20 dias, né, do semeio até ir para o campo. Nós estamos falando aqui de algumas mudas, né, que ficaria um período maior dependendo da espécie que vocês vão trabalhar. Então, vocês vão escolher a espécie de vocês e vão ver qual a infraestrutura que vocês terão que escolher. E vão ter que dimensionar também o tamanho, tá, das estufas. Vocês vão ter que verificar o número de tubete por metro quadrado, né? Normalmente, se cada célula, cada tamanho de tubete eu tenho um número diferenciado. Então, da escola a gente tem aí em torno de 240 tubetes por metro quadrado. Mas eu tenho de hortaliça que trabalha com células menores que vai mais de 1.200 células por metro quadrado. Então, vai depender do tamanho da bandeja ou do tubete que você vai estar estudando para você dimensionar cada área dessa aqui. Ó, eu quero 1 milhão de muda. Eu posso até tanto por metro quadrado. Normalmente, a gente, quando trabalha com corredores, eu tenho a bancada e mais o corredor. Então, eu tenho que pensar aí vamos supor que o espaço que eu vou ocupar com a muda seja de 1.000 metros quadrados. Eu preciso jogar mais 30%, que são os corredores, no mínimo. Então, se eu preciso de uma estufa, no mínimo 1.300 metros quadrados, né? Que seria uma área. 30% é quando eu trabalho com 1,5 metro e meio metro. Então, 3 para 1. Né? Então, eu trabalharia exatamente 1.000 para 1.300 metros quadrados, a relação. Então, isso eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça no projeto de vocês. Então, vocês vão fazer o croquisinho, falar, olha, eu preciso, no metro quadrado, tantas mudas, tantos tubetes, então vou precisar de tanto, vou precisar de um G1, por exemplo, de 100 metros quadrados, um G2 de 1.000 metros quadrados e um G3, por exemplo, que o período é menor também,
vamos supor aí de 200 metros quadrados, né? Então a proporção mais ou menos é essa aqui no caso de espécies nativas. Mas eucalipto já é uma questão, uma hortaliça é outra, ornamental já é outra. Então ornamental muitas vezes esse G2, se for em sacola, é bancadas. Aí qual tipo de bancada que vocês vão usar? Vocês vão lembrar que nós falamos lá o metro quadrado, quanto que está o metro quadrado de uma bancada. Normalmente 1 metro quadrado de bancada gira aí em torno de 70 a 250 metros o metro quadrado. Então, dependendo do material. Se a gente tiver alguma dúvida, volta lá na aula onde nós falamos sobre bancadas, né? Valor do metro quadrado. Então, irrigação. Qual que é a irrigação que vocês vão projetar para G1, para G2, para G3? Qual que é o bico de nebulizadores, né, que vai ter em G1, G2, G3? A qualidade da água que você tem, se tem água. Se vocês viveram, pode estar dentro da cidade. Se for dentro da cidade, normalmente a água da Copasa que se usa, ela vem com muito cloro. O cloro é tóxico para algumas plantas. Pode usar? Pode. Você vai ter que ter um tanque onde a água fique pelo menos 24 horas para depois você usar ela. Então você tem que ter um tanque que vai jogando a água, fica armazenado para você utilizar. E normalmente de um dia para o outro o cloro evapora todo e já pode ser utilizado na irrigação. Então isso que vocês vão ter que projetar onde que está a sua estufa. Você pode começar num terreno, né, dentro da cidade, um viveiro, né, de muda. Então um projeto hoje, nós temos aí, o pool hoje é a fazenda urbana. Né? Mini projeto, você pode fazer um projeto de produção de mudas, de várias mudas de hortaliças, e já dá o kit para a pessoa desenvolver e crescer em casa. Né? Para comer hortaliça no apartamento e tudo. Você pode ter a sua horta vertical no alpendre da sua casa. Vamos supor que esse seja o seu mercado, né? Para a pessoa, você já dá um kit de adubo, já dá alface, né? Ou a muda de alface ou de outra, almeirão, né? E a pessoa leva para casa e produz, né? Em casa, você faz um sistema automatizado. Então isso já é uma realidade em vários locais das grandes cidades, e principalmente agora com esse home office, né? Então essa atividade ela está crescendo cada vez mais nas grandes centros. É um local até para você ir lá e estar divertindo um pouquinho, vendo a planta crescer e depois utilizar ali as plantas. Ok? Então não pode esquecer a área administrativa, toda ela, né, que vai estar acompanhando a área de produção. Vocês vão pensar lá todo esse contexto aí. Então, resumindo, né, o que nós temos aqui, que é o projeto que vocês vão estar vendo, né? Nós temos a área de G1, que é o semeio, estaquear, recipiente ou semente. Nós vamos ver aqui, nesse caso aqui, por enquanto vocês vão pensar mais na semente, né? Então a estufa, né? Ou canteiro, que você pode ter, no caso, não, vou semear, meu caso aqui, vou fazer uma área e vou fazer tudo a céu aberto, que a minha espécie, eu não tenho recurso, já vou semear sol. Então, qual que é o seu projeto, né? Então, vai ter uma área em aberto, que você vai fazer o semeio, depois passa por uma estufazinha, para depois ser uma área de crescimento. Né? Então, esse projeto você vai pensar na viabilidade dele. Tá? Então, aqui eu coloquei aquela área administrativa, né? A semente, coletar, beneficiar, onde que ela vai ficar, preparar o recipiente, preparar a semente. Vai ter a área de compostagem, né? Preparar material. Então, você vai ter que pensar uma área também, você vai querer fazer parte do seu substrato ou algum composto. Então, tudo aquilo que nós vimos na aula, vocês podem estar adicionando no projeto de vocês. Né? Então, não, eu tenho na minha fazenda lá esterco de gado, vou fazer um composto, né? Vou estar utilizando no meu material. Então, tudo isso aqui é a dinâmica, né, do projeto de vocês. Então, o G1, o que vai ser o G1 de vocês? O que vai ser o G2? Lembrando que aqui no G2 é o período que fica mais tempo, todas essas atividades aqui acontecem lá no G2. Né? Onde você vai adubar as mudas,
Vamos supor que ela vai ficar ali 6 meses. Você tem que ficar fazendo adubação, que está irrigando, vai estar lavando nosso substrato e eu vou ter que adubar periodicamente, senão essa muda não vai crescer, né? Então, a irrigação, qual o tipo de irrigação mais adequado, qual o bico mais adequado, o manejo no período que está chovendo, não está, um período nublado, outro não. Então, você tem que fazer irrigação diferenciada, fazer o manejo disso aí. Vai ter pragas, eu tenho que fazer o manejo de praga, pulverização, tudo acontece aqui no G2, né? Depois, quando essa muda estiver pronta, né, ela vai ser feita uma seleção, uma classificação, para depois, aquelas que já tiver mais no ponto de ir rustificar, né, ela já vai separando numa bandeja, tudo do mesmo tamanho, porque sempre tem uma muda que às vezes demorou um pouquinho mais, ela desenvolveu um pouco mais, você faz uma classificação dela para fazer a expedição depois, né? Normalmente eu tenho também aí eliminação de ervas daninhas, que pode germinar no tubete, né? Pode dar algumas algas, você tem que eliminar. O substrato, né? Eu tenho que coletar, às vezes tem que fazer poda, que ela começa a dar algum ramo que não te interessa. Você tem... Então tudo isso aqui vai acontecer, você vai precisar de gente para fazer todas essas atividades aqui, né? Quantas pessoas você vai utilizar? Normalmente a gente, só para dando uma ideia, se você tiver mudas no sistema mais tradicional, né, normalmente a cada 100 mil mudas, né, mas que sejam tubetes, 100 mil mudas você gastaria um homem. Tá? Mas normalmente são locais que a gente trabalha com 500 mil, 1 milhão de muda ou mais, né? E nós temos também aquelas mudas que é toda em sacola, desde o início ao final, aí uma pessoa quase para 40 mil mudas eu precisaria. Que aí o trabalho relativo à mão de obra é muito grande. Tá? Então, só para vocês começarem a pensar em mão de obra, quantas pessoas vocês vão contratar também. Tá? E depois dessa muda, você vai fazer a rustificação, que seria o G3. Eu já coloquei o G3 aqui nesse resumo, que pode ser o próprio G2, se eu tiver condições de... Se você tiver um telado que abre o teto, né, que é possível, ele seria o G3. Faz a rustificação, faz embala a muda e encaminha ela para o plantio. Tá? Então o projeto vai ocupar tudo isso aqui, vocês vão planejar todas essas atividades aqui. Então o pré-projeto, primeira coisa, pensa na muda. Qual que é a espécie? Qual que é a sua ideia de projeto? Então já coloca o título. Faz um resumo da ideia. Qual que é a ideia? Vou produzir muda para fornecer um mercado de horta caseira ou horta vertical para apartamento. Então faz um resuminho aqui. Em seguida, né, aí você vai seguir esse croquis. Qual que é o mercado, a localização, onde que vai ser, escolhe o lugar. Já vai colocando isso aqui, anotando. Eu vou vender para fulano, o meu viveiro vai ser em tal lugar, será que lá tem água adequado? Qual o número de pessoas, qual o número de mudas eu consigo, qual que é a escala, né, do meu projeto? Quanto de dinheiro eu tenho para gastar, né? Quanto que eu posso gastar? Ou se eu tenho possibilidade de fazer um financiamento, apresentar esse projeto no Banco do Brasil e tirar esse recurso para montar a minha infraestrutura. Eu tenho esse mercado garantido, ou vou conquistar esse mercado ainda. Aonde vai ser esse escritório? A parte jurídica, você vai ter que ter um contador, porque se você tiver funcionário. Quem que vai ser isso aí que você vai ter que registrar a carteira, né? Então tudo isso tem que ser pensado, né? A contabilidade, aí o número de pessoas, se eu tenho 3 funcionários, qual que é o salário na minha região? Por exemplo, se você estiver aqui em Uberlândia, provavelmente você ainda consiga contratar alguém dentro da cidade com salário mínimo, mas se você tiver que levar ele para a fazenda, né, às vezes você vai ter que pagar no mínimo 1,5 salário. Mas se você estiver em São Paulo, né, então, que tem um poder aquisitivo maior, às vezes o mínimo que você vai conseguir contratar alguém com 2 salários. Então vai depender da sua região, aonde você está.
né? E se você tem essa mão de obra disponível para te ajudar também. E as questões ambientais, né? Você vai produzir algum resíduo, vai ter mau cheiro, não vai, né? E programar. Então isso aqui são os fatos para você, a maneira, o fluxograma de ideia, né? Para vocês montarem o projeto. Se vocês forem pensando no projeto, cada uma, né, dessas ideias aqui, e fazem esse cronograma de desembolso. Depois vai fazer a avaliação. Então isso aqui é um croquis apenas, né? Vocês vão avaliar. Depois nós vamos colocar isso aqui no papel. Eu vou avaliar, vou executar ou não? De acordo, eu monto o projeto, todo o custo. A partir daqui eu vou tomar uma decisão. A partir daqui seria então executar o projeto, tá certo? Então o projeto de vocês é todas essas etapas aqui. Então vamos pensar dessa forma aqui. Então seguindo o roteiro novamente, aí nós vamos pensar em custos gerais, mão de obra, materiais, qual que é a estufa. Então aí vocês vão pensar, vai ter sementeira, vai ter G1, G2, aí G1 qual tipo de plástico, vocês vão colocando qual que é o material, que tipo de vai ser climatizado, vai ter isso, isso e isso, G2 tal, coloca. E depois vamos pensar num custo, quanto que vai ficar, quantos metros quadrados. Então vamos fazer uma planilha. Então o roteiro, então você vai, e quanto que é o projeto que vocês vão pensar? Então, vocês vão elaborar um projeto para implantação de viveiro com a capacidade para produzir anualmente X mudas. Que X é esse? Esse número será obtido pela soma das duas centenas dos três últimos números da sua matrícula, vezes 1000. Então, vamos supor que seja 300, os três últimos números. Então, você vai produzir 300 mil mudas por ano. Ah, se eu quiser fazer mais, não tem problema nenhum. Aqui é só, eu não quero que você vá fazer um viveiro, não, vou fazer um viveiro para produzir 10 mil mudas, 5 mil mudas. Não, tem que ter no mínimo de muda, né, na escala. Nós queremos escala também, tá? Então, quando eu penso em escala, eu penso alguma coisa o seguinte, qual o salário que eu quero receber montando esse projeto aqui? Eu já penso o seguinte, se alguém vai me contratar para fazer um projeto desse aqui, e ele quer fazer um projeto, ele tem 10 mil para fazer o projeto, eu nem vou fazer o projeto. Eu falo, infelizmente você não consegue nem me pagar. Então é isso que nós temos que pensar em escala. E a pessoa que está montando o projeto, ele está pensando o seguinte, olha, eu vou gastar, por exemplo, 1 milhão, mas eu quero ter um lucro, pelo menos, de 15 mil por mês. É um salário razoável, eu vou investir 1 milhão e ter 15 mil, um chute, né? Então, eu tenho que sobrar líquido para mim como dono, né? No mínimo isso aí, pagar todas as contas e inclusive o investimento. Quando eu falo pagar tudo, é inclusive o investimento que você está fazendo. Vamos pensar nisso aí, que ele tem que ser auto se pagar. Porque se você tirar 15 mil para você e depois você ficar devendo a estrutura que você está errado. Então, nós vamos pensar nisso aqui depois no decorrer do projeto. Então, escolheu a sua espécie de preferência, aquela que você vê alguma possibilidade, né? Aí você vai justificar o seu projeto, uma introduçãozinha que nós falamos, né? Olha, nosso projeto vai ser um projeto de produção de muda de árvores nativas a ser apresentado a compensação de crédito de carbono para a empresa de transporte de logística aqui de Uberlândia. Então, o objetivo é fazer a recomposição ambiental usando as empresas que têm capital para gastar com crédito de carbono. Vou montar essa empresa aqui em Uberlândia, aqui num sítio que está do lado aqui de Uberlândia. O sistema de produção vai ser produção em estufa e vai ficar em torno de 6 meses até o tempo de ir para o campo. E eu tenho para investir inicialmente, né, 100 mil reais, por exemplo, ou 1 milhão. Então você vai colocar ali os seus aspectos financeiros que eu consiga fazer a muda. Ou eu vou apresentar o projeto à empresa, já vou solicitar esse recurso antecipado, parte dele, e você faz um contrato de parceria e eles vão te pagando depois, posteriormente. Aqui, já pensando na estrutura, né, o que eu vou gastar, vai ser... normalmente, você pode fazer um orçamento, a área se delimita
eu quero 1.000 metros quadrados de estufa com isso, você manda para uma empresa especializada, ela te passa o orçamento detalhado, né, e o valor ali. Mas eu estou aqui, só coloquei um orçamento, vocês podem imaginar estufas, né, de um investimento, pensar em metros quadrados para ficar mais fácil, uma estufa aí de R$30 o metro quadrado, ou de R$50 mil o metro quadrado, ou de R$100 mil o metro quadrado, ou de R$300 o metro quadrado. Vai depender do que contém nessa estufa para facilitar esses materiais. Aí você vai ver estufa, bancada, né, irrigação, né? Então tudo isso aqui são material de estrutura de um viveiro. Tá? Então material permanente. Irrigação, aí você vem o sistema de irrigação, detalhe, o que vai ser, você pode uma empresa de irrigação ou você mesmo fazer o sistema de irrigação. Então tudo isso, você vai chegar, bomba d'água, tudo que vai ser necessário para montar a sua estrutura. Então isso aqui tudo é material permanente, que tem uma durabilidade. A estufa tem uma durabilidade, normalmente a gente coloca isso aí, as estufas, nós chamamos isso aí material permanente, tá? Então esse material permanente, quando eu penso em estrutura de estufa e irrigação, a gente pensa num custo que vai no mínimo 10 anos, que a estufa normalmente vai durar até mais de 10 anos. Mas você divide, por exemplo, o custo em 10 anos. Vamos supor que você vai fazer um investimento de R$1 milhão, tá? Então R$1 milhão significa que você vai jogar 1 milhão no custo da muda? Não. Significa que 1 milhão você vai dividir 1 milhão em 10 anos. Tá? Ou seja, o custo da muda, você vai pegar 1 milhão e dividir em 10. Então, o material de consumo já seria o quê? O adubo que eu coloco hoje, né? O adubo defensivo, eu coloco e ele já é o custo direto da muda. Tá? Então vamos supor que eu vou gastar 1 milhão e vou produzir 500 mil mudas. Vamos pôr 1 milhão de muda. Tá? Então 1 milhão de muda e eu divido 1 milhão no material permanente, vai dar o quê? 100 mil. 100 mil por ano. Então 100 mil eu vou dividir pelo número de mudas que eu vou produzir naquele ano. Se for 1 milhão de mudas, vai dar 10 centavos. Isso no material permanente. Agora, o material de consumo, se eu gastei de material defensivo, mão de obra, né, também que ela gastou, acabou. Né? Esse custo ele tem que dividir pelo período da produção de muda. Então, o material permanente, 1 milhão, dividido por 10 vai dar 100 mil. Material de consumo, 100 mil. Mão de obra, 100 mil. Então, dá um total aqui de R$300 mil. Eu posso até fazer uma tabelinha aqui, o custo total e depois o custo anual. Né? Aí eu ponho 100 mil dá um custo anual, 100 mil, 300 mil. Se eu tenho 1 milhão de muda, 30 centavos cada muda. Eu tenho o custo total, né? O custo total vai ser o quê? A soma total do material permanente, dividido por 10, mais o material de consumo, que gastou durante aquele período, mais a mão de obra daquele período. Tá? Então, mão de obra, normalmente um salário por mês. Vamos pensar lá, R$2 mil por mês. Né? Que tem eu pago 1.000 mais as custas dele. Tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. Tá certo? Então, somou, mão de obra, são 10, vamos supor que a muda seja produzida durante o mês, durante o ano você tem que pagar 12 meses. Então, 12 vezes 2 só aqui deu 24 mil de salário. Aí soma aqui também. Então, o custo total por ano, dividido pela quantidade de muda produzida. Então, vamos supor que o total aqui deu R$400 mil. 400 mil, eu vou produzir por 1 milhão de muda, então o custo da muda é 40 centavos. Sabendo que tem muda que custa até R$2 é o custo de produção. Então, o caso de vocês vão estimar e cada um vai sair com o custo. Significa, se eu tenho um custo da muda aqui de 40 centavos,
que eu tenho que colocar, isso é o custo. Eu tenho que vender essa muda no mínimo, né, 40% mais cara, né, livre, né? Então ela tem que ser vendida no mínimo o quê? 60 centavos, vamos pôr aqui, né? Se ela tem um custo 50, de 40 a 60 centavos, 20 centavos de lucro por muda. Então é isso que vocês têm que... Aí você vai, esses 20 centavos por muda, me interessa? Eu consigo vender essa muda por 60 centavos ou consigo vender até por R$1? Né? Qual que é o lucro que eu vou ter? Aí eu divido isso aí pelo período de produção. Quanto que vai me dar por mês? Então se eu fizer 1 milhão de muda, né? 1 milhão de muda, 40 centavos, então 1 milhão, e vender ela por R$1, eu tenho 1 milhão de real, 1 milhão menos 400 mil deu 600 mil reais. 600 mil reais por ano, eu divido por 12, dá um salário me interessa esse salário? Né? Então 600 mil dividido por 10 vai dar melhor que ir trabalhar, né, de empregado para ganhar 4, 5 mil reais por mês. Então são coisas, né, que o projeto é que vai te dar essa ideia, né? Então enquanto você estiver montando esse projeto é que vocês realmente vai ter essa visão de dar lucro ou não, tá certo? Então esse é o projeto que vocês vão estar fazendo, vão trabalhando. Esses custos podem ser até fictícios, né, para vocês montar, mas quem quiser já fazer um projeto real, né, já trabalha um projeto real, né, para vocês ter uma ideia, né, de possibilidade de negócio agora ou quando vocês formarem, ok? Então esse é o projeto que vocês vão montar, né? Eu vou deixar no portal também ou lá no Google Classroom, vou deixar um projeto desse jeito aqui pronto para vocês basear, um projeto da Embrapa, que esse é um projeto onde eu baseei até para fazer essa aula, onde vocês vão ler o projeto, né, para tirar uma ideia para vocês fazerem de vocês também. Então, bom trabalho, né, e até a próxima aula.